ele já vai. Bom, gente, para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui, mas para quem não me conhece, eu sou Thaís, tá? Sou médica, sou otorrino, filha da Fátima, irmã da Thalita. É um prazer sempre estar aqui, contar assim com essa reunião. E hoje eu vou falar sobre um tema bem específico que eu acho que muita gente aqui vai se identificar, né? Que é falar sobre o que é ansiedade e quais são os riscos da ansiedade. Esse bonequinho, existe um filme da Disney que se chama Divertidamente. Não sei se alguém já viu sobre ele, né? Que ele fala sobre as emoções que todo mundo tem. E aí tem o filme 1 e o filme 2. O filme 2 já é uma criança, né? Que ela tá virando nessa transição de criança para adolescente, e aí vem novas emoções, né? O filme retrata alegria, tristeza, raiva, medo, vergonha. E aí, nesse segundo filme, ele fala bastante sobre a ansiedade, que é uma coisa, né, que hoje em dia está muito, assim, em alta e todo mundo acaba tendo sentido uma coisinha ou outra, né, sobre isso. E aí, esse é a representação aqui da ansiedade no filme. Antes de começar, eu queria que levantasse a mão quem já teve ou acha que teve algum episódio assim de ansiedade, ou assim ficou mais nervosa, ou acha que não. Quem acha que teve pode levantar a mão. Tá. Então tá bom. Então já temos aí uma galerinha que se identificou, né? Hã? Não, eu levantei, inclusive eu vou pegar aqui, olha só, quem me acompanha, que eu trouxe ela aqui, a ansiedade, que é o bichinho da ansiedade. Então, gente, a gente vai saber, né, mais ou menos a proposta de hoje, né, o que é essa ansiedade, por que todo mundo está falando sobre ela hoje em dia, e aí a gente vai entender o que é o normal e o que precisa da nossa atenção, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção que ela é natural, é uma coisa natural, assim como a raiva, a alegria, a tristeza. A ansiedade, ela é uma emoção que a gente tem ali com a gente e ela é boa pra gente em alguns momentos, assim, algumas situações de estresse, ou se você vai fazer uma prova, ou, por exemplo, para fazer a palestra, que aí a gente, né, fica um pouquinho ali mais ansiosa, mas é para dar como se fosse um gás ali pra gente, né? Que isso tudo começou lá atrás, né, nos nossos antepassados, quando eles tinham ali aquela situação que tinha, né, de uma situação assim de luta ou fuga, né? Ou a pessoa vai lutar contra um animal, ou vai fugir, ou vai ter que matar o animal para comer, enfim. Então aquilo ali desde aquela época existia. É óbvio que hoje em dia a gente não luta com um animal para comer, enfim, a gente vai no mercado. Só que essa questão da emoção, ela ainda está presente, né? Então vai estudar para uma prova, vai assim, ter alguma festa, alguma coisa mais importante, uma entrevista de emprego. A ansiedade, ela é uma coisa boa ali para impulsionar a gente, para dar um gás, né? E aí, enfim, como eu falei, né? Um exemplo antes de uma prova, de uma entrevista, isso tudo, a gente tem essa ansiedade. E aí, quando que essa ansiedade ela é saudável? Justamente isso que eu estou falando com vocês, né? Quando ela motiva essa preparação para alguma questão, ela vai melhorar o foco. Então, às vezes, assim, a gente está meio perdido e aí tem um prazo. Olha, tem que entregar isso até dia tal. Ou então, assim, agora que daqui a pouco vai começar a campanha de Natal, né? Do cantinho. Então, às vezes, né? Quando vai chegar ali uma semana antes, vou comprar as coisas, que aí eu tenho que comprar as coisas para o Natal, né? Para fazer. Não tem como fugir, que o Natal é dia 25, aqui vai ser um pouco antes para entregar. Então, assim, não tem jeito, tem que ser. Isso daí é uma coisa boa da ansiedade, né? Vai melhorar o foco nessas situações assim mais importantes. E o principal, a ansiedade, uma ansiedade saudável, é quando, assim, passou o evento, a ansiedade foi embora.
Passou a prova? Acabou. Acabou a palestra? Tudo bem. Acabou a entrevista de emprego? Ótimo, tá? Aquilo ali não pode ser perpetuado. Toda hora a pessoa ficar com aquela angústia, pensando o que vai acontecer, enfim, só ficar pensando e aquilo ali vai dar outras confusões que eu vou mostrar ali mais na frente. E aí, quando ela vai se tornar um problema? Justamente isso, quando você tem uma preocupação um pouco mais excessiva, né, assim, toda hora e constante. Então, assim, passa a ser uma coisa que não é mais saudável. Você já vai ficar pensando, saí de casa, será que eu desliguei o fogo? Isso é normal, tá, a gente pensar. Mas assim, será que eu desliguei o fogo? Não, vou voltar. E o gás? Não, será que eu apaguei a luz? Se eu sair agora, será que eu não vou pegar muito trânsito? Será que não... Já vai pensando várias coisas e aquilo ali vai virando uma bola de neve, né? E aí, além dessa questão de uma preocupação excessiva, começa a se tornar um problema quando vem um medo, sem um motivo ali muito claro. Então, você fica ansiosa, mas você nem sabe por que você está ansiosa ou ansioso, né? Você só vai... Aquilo ali é dando uma angústia, um medo, não sabe o que vai acontecer, de algumas coisas que estão só na nossa cabeça, que é um medo irreal, né? Que aquilo ali, óbvio, pode acontecer, mas a chance de acontecer é extremamente baixa. E aí, com essa questão desse medo, dessa preocupação, a gente vai acabando vendo as pessoas tendo um prejuízo ali na vida social, na vida profissional, na vida pessoal. Por quê? Começa assim, não vou sair, tô com medo de sair, porque se eu sair, pode ser que eu esteja andando na rua, seja atropelada. Se eu for atropelada, aí eu não vou conseguir mais trabalhar. E se eu morrer, o que vai acontecer? Então, assim, fica aquela bola de neve. Aí você fala o quê? Não vou sair, vou ficar aqui. Aí começa a faltar o trabalho. Aí falta o trabalho. Aí você tenta ir para o trabalho e não consegue ir. Ou tenta ir em algum lugar, não consegue ir, é travado. Daqui a pouco, infelizmente, a gente vive, né, no mundo de hoje, a gente é um pouco, assim, descartável, né, no mundo profissional, digamos assim. Então, assim, tá faltando muito. Às vezes a pessoa não tá nem aí, a empresa não tá nem aí, que ela só quer o lucro dela. Então, aí te demite. Aí você já vai ficar pensando naquilo. Mas agora eu tô sem dinheiro. Mas isso, aquilo, outro. Então, uma coisinha pequena vai virando uma bola de neve, né? E o social também. Não vou sair, porque aí se eu sair, eu vou ter que, às vezes, né? Vou sair de noite, vai estar perigoso. É óbvio que a gente vive no Rio de Janeiro, a gente tem que ter essa preocupação mesmo, a gente tem que, né? Assim, dançar um pouco conforme a música, mas não pode ser uma coisa que a gente nunca vai sair, não vai ver os amigos, vai ficar mais preso em casa, e isso já liga um alerta pra gente. E aí, quais são algumas causas, né, dessa ansiedade, assim, mais um transtorno mesmo, né? Você acaba tendo que é uma coisa, não é igual quando as pessoas falam assim, você tá triste, não fica triste não. É meio difícil, né? Não fica ansioso, não. Às vezes, a gente tem algumas alterações no cérebro mesmo, químicas, né? De algumas relações entre alguns neurônios, enfim, que dão algum desequilíbrio e você tem essa ansiedade que a gente chama de patológica, que é uma ansiedade de uma doença mesmo, né? Então, assim, não é uma besteira, não é assim, vou pensar positivo. Às vezes existe um desequilíbrio mesmo neurológico, a gente tem que investigar isso. E aí, outras coisas que podem causar ansiedade, né? Às vezes você está passando por alguma situação e você não tem um suporte familiar, ou você acha que não tem a família ali te apoiando, não sabe o que não pode contar com a família, enfim, com pai, mãe, irmão, que todo mundo vai meio que tacar pedra em você, acha que aquilo ali é bobagem, então isso acaba aumentando, né? Por algum trauma, às vezes o que a gente, enfim, acho que na psicologia, depois, Thalita, se quiser falar um pouco, existe essa questão de trauma que fica mais recalcado, né? Então, assim, a gente não sabe o porquê de algumas situações, a gente fica mais
tensa, mais ansiosa, e às vezes você já sabe, principalmente na infância. A infância é um período de extrema importância, né, para a gente ser formado. Então, se você passou por algum trauma, alguma coisa assim, lá na frente você pode ter alguma crise de ansiedade e isso dá algum problema, assim, algum prejuízo físico mesmo, né? Ou então é uma combinação de fatores, que geralmente é isso, não é uma coisa isolada. A gente tem, como eu falo, é como se fosse um copo de água, e cada golinho é um problema. Às vezes chega um gole ali que transbordou o copo e a gente vai ter que ver o que está acontecendo. E aí, essa parte aqui é bem interessante. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que, assim, tudo bem que a maior parte aqui levantou a mão, mas tem muita gente que fala que não tem ansiedade, não tem nada, mas não se atenta ao fato de alguns sintomas que eles vão, assim, ligar o alerta, que é uma questão ansiogênica, né? Que é uma questão de ansiedade, que às vezes você não tá nem ligando para isso, acha que é uma outra coisa, vai investigar em médico, né? Então, assim, se você tem, às vezes, uma palpitação, uma taquicardia, coração acelerado, às vezes falta o ar, o que eu aí puxando assim mais para o meu lado da otorrino, né? Atendo muito paciente com tontura, que aí você investiga o labirinto, investiga a audição, investiga tudo. A pessoa está maravilhosa, não tem nada no labirinto. Mas se você conversa 5 minutos com ela, aí você descobre que o marido faleceu na pandemia, que a filha não liga para ela, que a filha quer sair de casa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí ela fica com aquela tontura. E aí você conseguindo, né, assim, direcionar esse tratamento. Então, né, uma paciente mesmo minha foi lá, começou a falar que ela estava tonta, já tinha investigado tudo. E aí ela falou assim, mas aí a minha filha conseguiu, eu tô fazendo terapia. Sei nem porque eu tô falando isso com você, Thaís. Eu falei, não, mas para mim é ótimo você falar, porque aí a gente já vê que a pessoa já tá tomando consciência daquilo, e aí, assim, a tontura vai passar, ou alguns outros sintomas, né? Muita dor de cabeça, insônia, a pessoa não dorme, acorda 3 horas da manhã sem saber por quê, né? E acha que não tá ansioso, mas às vezes isso pode ser a questão da ansiedade, sim. É óbvio que existem outras causas, né? Pessoa mais irritada, tá toda tensa, né? Aqui dói a cervical, dói tudo. Aí, às vezes, isso são, assim, os sintomas mais físicos, né? A questão mais emocional. A pessoa começa assim, não tem ânimo para nada, não se reconhece mais, fala, poxa, eu era assim, agora também, tipo, tanto faz, entendeu? Se eu vou sair, se eu não vou sair, se eu vou trabalhar ou não, é como se você estivesse ali naquele piloto automático, né? Desacreditada, assim, da vida, tudo sem brilho, faz tudo assim, na rotina, no vai, volta, não tem como se visse o mundo assim mais cinza, né? Preto e branco. Não tem aquela cor. É óbvio que a gente não tem cor todos os momentos da vida, né? A gente às vezes passa por uns momentos mais complicados, mas é aquela coisa um pouquinho mais arrastada. Então a gente tem que ligar o alerta se, não tenho ansiedade, mas tá acordando todo dia, tá demorando a dormir, acorda 3 horas da manhã, fica preocupada, então a gente já liga o alerta. E aí aqui eu acho que vou ver se vai rodar o vídeo ou não, eu espero que rode, que é uma cenazinha desse filme que eu falei com vocês, desse Divertidamente. Que aí, o que eu quero, assim, ver se a gente consegue mostrar, né? É quando essa ansiedade, ela passa a ser o não saudável, né? E aí pode ser que algumas pessoas se identifiquem. Aí tem 5 minutinhos, deixa eu ver se... Tem um bom jogo, Riley. Digo mesmo. Não sou boa o bastante. Vai, vamos! Tô livre! Passa! Não sou boa o bastante. Boa, Michigan! Não precisa ser tão família, hein? Já foi!
Faltam 2. Vai lá, Riley. Pega o disco. Vai, pega. Não sou boa o bastante. Michigan, que isso? A gente é do mesmo time. Isso! A Dani deve estar meio triste com a gente, mas entrando pro time isso vai melhorar. Vamos lá, Riley! Só mais um gol! Continua! Ah, não! Não sou boa o bastante. Você tem que marcar! Anderson, você fez falta. 2 minutos. Não! Gracie, você tá bem? Machucamos a Grace. É que foi tudo tão rápido. Eu nem vi ela vindo. Não sou boa o bastante. Ah, não! O que foi que eu fiz? Não! Eu conserto! Vai, Riley! Se controla! Vai, Riley! Se controla! Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley! Ou então tudo isso vai ser em vão! Ansiedade! Tá pressionando ela demais! Beleza, menina. Intervalo. Tristeza! Alegria! Ajuda aqui! A gente vai conseguir! Não tá mexendo! Ansiedade! Ansiedade, para! Não é você que escolhe quem a Riley é. Ansiedade. Você tem que parar com isso. Eu sou uma pessoa legal. Alegria, me desculpa. Eu só tava tentando proteger ela. Mas Ela você fala, tem- desculpa. Eu tava só tentando protegê-la. Que é exatamente isso que acontece, né? A ansiedade, ela tenta proteger a gente no começo, mas se ela é muito grande, a gente não tem muito esse comando, né? Ela acaba saindo muito do controle. E aí é isso, junta tudo. Sai do controle, tem toda essa questão de neurônio mesmo, né? Enfim, todas as relações, então é uma coisa mais difícil. E aí, assim, a ansiedade, ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser encaixada em vários transtornos, né? Como uma ansiedade generalizada, então essa questão de ser tudo ali mais geral, né? Essa questão, assim, um pouco mais do que a gente está falando, mais um nível a mais.
a ansiedade pode ser tão grande, como a gente viu lá no centro de controle, que no final a ansiedade estava assim, parada, não conseguia, né? Que é um quadro de pânico, um transtorno de pânico, porque a ansiedade é tão grande que a pessoa fica imóvel, ela não consegue raciocinar, né? Uma fobia social, então gente que tem, às vezes, muita ansiedade de estar em algum lugar que chame a atenção, ou assim, dando palestra, enfim, apresentando trabalho em faculdade, escola, né? O TOC, que é a questão do transtorno obsessivo compulsivo, que aí já é uma parte da ansiedade que acaba sendo reverberada, né, nessa questão. Ah, não, aqui não pode o TOC, né? Não, tem que estar assim, não pode estar a máscara em cima do celular, tem que estar tudo separadinho, né? O garfo aqui, colher aqui, enfim, foge da questão de organização, porque é óbvio que a gente gosta de ter as coisas organizadas, né? Mas também não pode ser o extremo, né? E alguma fobia específica, o que é isso? Ah, tenho medo de elevador, de lugar fechado, de lugar escuro, tenho medo de multidão, entendeu? E aí o risco da ansiedade não tratada, não diagnosticada, é o quê? A ansiedade, ela é um passo anterior à depressão. Porque, como eu falei, né, começa aqueles pensamentos, a gente não sai de casa, tem aquele prejuízo todo que a gente está conversando aqui, e aí a pessoa vai caindo mesmo, né? Aí começa a deprimir. Então, a ansiedade, a gente já tem que ficar, opa, porque pode levar aí um quadro de depressão. Risco também dessa ansiedade não tratada, o que a gente já falou, um isolamento ali social, né? A pessoa não vai querer sair, vai ter uma queda no rendimento, ou seja, até chega no trabalho, mas aí chega no trabalho chorando, ansiosa, não faz as coisas direito, vai embora mais cedo, então acaba deixando ali um pouquinho na mão e a pessoa também tá mal de fazer isso, né? E aí vai ter, às vezes, doença física, foi o que a gente conversou. Às vezes o paciente chega, a pessoa chega não com a ansiedade tratada, mas um quadro de gastrite, uma pressão alta, a tontura, como eu falei, ou alguns pacientes que chegam lá para mim, ai, Thaís, eu tô com a minha língua ardendo, tem um negócio na minha língua, arde o céu da boca, não dá para entender. E aí existem algumas doenças que são relacionadas justamente com o emocional, tanto estresse quanto ansiedade. E aí você diagnostica dali, entendeu? É a língua, a pessoa não está nem entendendo, aí você pergunta, mas você está ansioso? Não! E aí você vai começando a fazer outras perguntas e você vê claramente que a pessoa está ali pedindo ajuda, né? E óbvio que a gente tem que tratar essa doença física, não adianta a gente falar assim, ah não, isso daí é ansiedade, mas a pessoa tá com uma pressão alta, então a gente vai precisar tratar, ah, tá com gastrite, não, é só tratar a ansiedade, mas no momento ela tá com aquele sintoma, então não dá pra gente também deixar de lado, se a pessoa tá falando é que ela tá sentindo, né, então isso daí tem que ficar bem fixado também, né? E aí vai ter uma baixa qualidade de vida se você não tratar. E como a gente vai controlar? Principalmente com terapia, né? Eu sei que hoje em dia, enfim, não é uma coisa disponível, hoje está bem melhor, né? Mas não é disponível para todos, mas existem alguns programas, né? Enfim, alguns serviços sociais que é extremamente importante falar com alguma pessoa especializada, porque vai trazer clareza, vai dar instrumentos e ferramentas para a gente, numa hora de uma crise de ansiedade, saber dominar ela, né? Atividade física não é uma atividade assim, ah não, mas eu todo dia vou andando no trabalho, volto, vou no ponto de ônibus, sei lá, no trem, mas isso daí já é estresse. É assim, você chegar em casa, ou mesmo que seja no final de semana, vai andar 15 minutos pelo seu bairro, enfim, que isso já vai fazer muito bem para a cabeça, né? O sono, uma alimentação saudável, meditar, às vezes a gente, né, enfim, aqui a gente faz muito isso, ainda mais, enfim, num ambiente assim mais espiritualizado, é melhor ainda, né, trabalhar a respiração, se conectar com a gente mesmo, né, e fazer o medicamento quando necessário e indicado por um médico
ou um médico da clínica da família, enfim, ou um psiquiatra, ou um psicólogo que converse com algum médico, né, para não fazer assim, ah, não, minha vizinha fez isso, eu vou fazer aquilo, que aí não vai dar muito certo, né? Pode até dar no começo, mas depois a gente não sabe como é que vai ser no final. E aí, né, a gente tem que procurar ajuda, a ansiedade, ela tem tratamento, cuidar, e aí o mais importante, né, porque às vezes as pessoas ficam em negação. Ah, não, mas ansiedade não, isso daí não, eu não vou tratar porque eu não sou assim, é só uma fase. Mas se a gente trata uma pressão alta, se a gente trata uma diabetes, né, a glicose, se a gente trata tanta coisa, por que não tratar da nossa saúde mental, né? E a gente procurar ajuda e, assim, se ligar que tem alguma coisa acontecendo, isso é um ato de coragem. É muito corajoso a gente... ainda mais assim, né? Hoje em dia não, mas antigamente eu acho que tinha muito tabu sobre isso, hoje um pouco menos. Mas assim, a gente se atentar que cuidar disso é uma coisa assim, louvável, né? Que a gente vai se ajudar, vai ajudar a nossa família e é uma coragem assim tremenda, né? E não ter medo de pedir um apoio, de pedir uma ajuda. Isso tudo, assim, as pessoas que estão ali, que te amam, vão fazer com que você se sinta melhor e saia daquela torre lá de comando, né? Ah, não tem ninguém da minha família que me apoie, enfim, ok, é muito difícil, mas existe, assim, na clínica da família, ou psicólogo, ou enfim, algum amigo que você possa contar para poder se abrir, né? Porque às vezes com a família, cada um tem a sua constituição, pode ser que você não se sinta à vontade. E aí a mensagem final é que a ansiedade, né, ela é parte da vida, mas ela não precisa dominar a sua vida, né? Então, a gente tem que cuidar da gente e dos outros, mas primeiro cuidar da gente para a gente poder cuidar dos outros, senão a gente não cuida de ninguém. E se a gente tiver, né, se alguém estiver enfrentando, né, algum sintoma assim de uma ansiedade mais generalizada, mais importante, um quadro depressivo ou algum sofrimento mesmo emocional, procurar ajuda, que a gente já falou. Só que às vezes, né, você está num desespero tão grande, e aí existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que aí pelo número 188 é um sistema, né, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, é um atendimento gratuito. Então, assim, se você tiver, né, ai, tô muito mal, tô pensando um monte de besteira, ou então tô num quadro assim que eu não consigo sair, não consigo me abrir com ninguém, não consigo ir na clínica, não consigo consulta, esse número pode ajudar, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora que eu falei sobre isso tudo, será que aumentou aí quem vai levantar a mão ou tá a mesma coisa?